galera, está no ar mais um de Papo com a Véia. A gente está estreando a terceira temporada e hoje com um convidado muito especial, Chiquinho Scarpa. Para quem não sabe, eu já contei a história, né, de como ele me ajudou na minha carreira como publicitário, como foi o nosso encontro, já contei isso algumas vezes, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vai contar a história, né, um pouco da história de vida do Chiquinho e também falar sobre cerveja, porque para quem não sabe, a família do Chiquinho Scarpa tem uma história muito grandiosa no meio cervejeiro brasileiro e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E mais uma vez a avó Maria não veio. Falei, vó, é o Chiquinho Scarpa. Você tá brincando? Ela não veio e ela mandou uma mensagem pra gente aqui. Vamos ver por que ela não veio dessa vez. Tá, vamos ver. Júnior, também eu tenho minhas plantinhas aqui e elas estão secas, assim. Se a gente não aguar todo dia, elas morrem. Eu não vou deixar, eu amo elas. Tá certo, mas tá certo. Não morre as plantas, né? Tá certo. Tá certo, avó Maria. Bom, eu tô aqui hoje com o Chiquinho Scarpa. Ele é neto do seu Nicolau, do seu William, da dona Joaquina e da dona Margaret, né? Famílias italiana, né? De um lado, família italiana, de outro lado, família escocesa. Isso. Muito obrigado por você aceitar mais uma vez participar disso aqui com a gente. Obrigado, querido. É um prazer e um privilégio estar com você novamente. Você que fez uma campanha que ganhou 16 Leões de Ouro em Cannes, é realmente sensacional. Foi uma época que eu me diverti muito e que foi realmente muito boa, graças a você. Verdade, Kim. Foi uma época que a gente, né, foi muito divertido fazer. Mas, Júnior, conta para mim, como é que está indo aí? Você de publicitário virou cervejeiro, é isso? É isso, Chiquinho. Eu deixei a publicidade há 5 anos e meio, lancei uma marca que é uma homenagem às minhas avós e bisavós, né, a Cerveja Avós. Cada cerveja, ou cada linha de cerveja tem algum tipo de relação com a história que eu tive, né? Eu tive a felicidade de conhecer e conviver com todas as minhas avós e bisavós. Beleza. E agora eu tô nessa. Mas eu tô bem, tô super feliz de estar nesse mercado. Eu transformei um hobby numa profissão. Então, obrigado pela pergunta aí, tá super legal. Não, mas eu queria, então, cumprimentá-lo e contar um pouco. Veja bem, em 1943, foi lançada a cerveja Caracu. Que legal. Tá? Que era a cerveja forte que todo mundo tomava. Que legal. Aí, eu lancei, depois, a Skol. Tá certo? Então, campeã de vendas, cerveja preta, Caracu, campeã de vendas, cerveja Pilsen, Skol. Muito bem. Hoje é cerveja das avós. Olha aí. E ainda eu escolhi uma avó que se chama Francisca. Que legal. Então, eu vou abrir aqui a cerveja para a gente bater o papo tomando cerveja, que é muito melhor. Não é isso? Muito meu legal. Copinho aqui, meu copinho. Oh, que legal. Das avós também, ó. Aqui, a gente faz um brinde aqui, ó. Eu escolhi a avó Ana. E a Francisca, porque eu me chamo Francisco, né? Lógico. Saúde. Então, saúde, querido, saúde. É realmente muito boa. Bom que você gostou. Mas vamos lá. Eu queria começar, Chiquinho, eu queria que você contasse um pouco pra gente. Onde você nasceu e como foi sua infância? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu nasci exatamente aqui da onde estou falando com você. Eu nasci na minha casa. E faz questão de 2 meses, mais ou menos, eu descobri que horas que eu nasci. Porque como eu nasci aqui em casa, acho que meus pais ficaram tão tristes ou contentes, não sei, né? Que não tomaram nota do horário. Então, agora que nós descobrimos, eu descobri, aliás, o horário que eu nasci, que era 4 horas da tarde, do dia 13 de setembro. Então, 13 eu sou de virgem. Falta fazer o mapa astral, entendeu? Aí eu pedi para o João Bidu fazer, até hoje não fez, mas em todo caso, tudo bem. E qual que é a sua lembrança, assim? Como é que foi sua infância? Como é que foi nascer nessa casa? Para quem não sabe, é em São Paulo, né? Ele tá aqui
Qual que é o bairro aí? Minha infância, quando criança, né? Por exemplo, a gente viajava, passava 6 meses na Europa e tinha uma vida faustosa, né? Mas isso, quando eu tinha 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quando eu fiz 15 anos, meu pai olhou para mim e falou assim: ó, você já viveu o suficiente, conheceu todos os países conosco, fala todas as línguas, escreve todas. A única língua que eu falo a mais agora é o japonês por causa do Aikido, mas não escrevo japonês. Então, você já aprendeu os esportes que tinha que aprender, agora ao trabalho. Então, eu estudava no Colégio São Luís, aqui na Avenida Paulista, e estudava até meio-dia. E meio-dia eu ia para Sorocaba, na Fiação e Tecidos Nossa Senhora do Carmo. E lá o meu primeiro emprego foi como eu recebia os fardos de algodão, que naquela época pesavam 60 quilos. Hoje pesam 50. Mas, de qualquer maneira, o cara do caminhão falou assim: ó, o filho do patrão lá, e pau, o saco em cima de mim. Eu falei assim: ó, escuta, pai, vamos para frente, meu filho, você vai pegar todas as etapas. Então, abridores, fiação, tinturaria, tecelagem, vendas, para depois você passar para outra coisa. Então, eu ia à tarde para a fiação todos os dias, né? Voltava, tipo, 7 horas da noite, e acabou a fase dessa parte da fiação, eu estudava já direito. Então, eu passei para cervejarias. E comecei, obviamente, com a cervejaria de Rio Claro, que, lamentavelmente, nós tivemos que fechar porque acabou a água. Então, Caramba, não sabia dessa história. Pois é, acabou a fonte, secou. Agora, dá um passo para trás que eu pesquisando aqui, eu quero saber, só se você lembra, né, disso e como é que foi isso. O seu pai e o seu tio foram para a Alemanha, foram formados mestres cervejeiros? Como é que é essa história? Foram. Então, veja bem, o meu avô Nicolau, tá certo? Que fundou a Cerveja Caracu. Tá. Imediatamente ele mandou meu pai, Francisco, e meu tio Nicolau, tá certo? Para a Alemanha, para Munique, e lá eles fizeram o curso de cerveja. E, por incrível que pareça, um dia eu posso, numa outra entrevista, mostrar as fotos, teve diversas vezes que meu pai tinha uma carteira, a carteira de identidade antigamente, estava escrito assim: o Estado de São Paulo. Então, meu pai falou assim: ó, eu sou jornalista, posso entrar? E aí ele ficava assim, a 2 metros do Hitler, falou assim: puxa, eu podia ter matado esse sujeito e perdi essa oportunidade, né? Caramba. Então, o Hitler, mas tem fotos, ele, assim, a 2 metros, do Göring, esse pessoal todo aí, né? E daí ele fez o curso de cerveja e vieram para o Brasil. Quando meu pai comprou a Electrolux, meu pai foi para a Suécia, né? E lá na Suécia, meu pai e meu tio Nicolau, o brinde lá na Suécia é Skol. Então, meu pai achou bonito o termo Skol, meu pai e meu tio, né? Uhum. Acharam bonito o termo Skol e registraram aqui no Brasil. Pois bem, quando a Skol veio para o Brasil, tá certo? Foi procurar as grandes, que eram Antártica e Brahma. Aí meu pai falou assim: espera um pouquinho, não dá, porque a Skol está registrada em nosso nome. Então, ficou Cervejarias Reunidas Skol Caracu. Entendeu? E aí foi por isso que teve a Skol aqui no Brasil. Caramba, e aí, depois disso, como é que foi a parte da venda? Porque hoje a Skol e a Caracu são cervejas do Grupo Embev, né? E aí, do Embev, isso. Do Grupo Embev. Como é que foi isso? Aí eles venderam o direito da marca ou vocês chegaram a fabricar a Skol? Não, nós vendemos tudo para eles e ficamos com uma parte acionária, tá certo? Da Ambev, que hoje é Embev. Ah, entendi. Vocês ficaram sócios do negócio.
do negócio, com uma porcentagem, obviamente, pequena, né? Mas pelo menos não tinha o trabalho, porque eram 8 cervejarias. Entendi. Entendeu? Então não tinha mais o trabalho da cervejaria. Assim foi com a metalúrgica. Entendeu? A metalúrgica nós vendemos para a Gerdau, mas ficamos com uma porcentagem. Então, foi com a fiação e tecido Machado do Carmo, que vendemos para a Cianê, entendeu? Então, aí eu estava, porque meu pai se diversificou muito, então era muita coisa, e eu sou sozinho, entendeu? Então, era muita coisa para eu tomar conta. Então, pouco a pouco fomos, isso eu já tinha 40 anos, né? 50 anos, mais ou menos. Então, e daí fomos se libertando dessas coisas, tá certo? E eu posso lhe garantir, Júnior, e eu sou uma das poucas pessoas que pode falar isso, que eu, por exemplo, eu nunca entrei num banco, a não ser o nosso banco na época, né? Eu nunca fiz um empréstimo, nunca tive um cheque sem fundo, nunca tive uma concordata, nunca tive uma falência, não devo nada a ninguém, não devo nada para o governo, e só faço bem para as pessoas. Nunca fiz mal para ninguém. Então, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas, nem no Brasil, no mundo, que pode falar abertamente isso. Quer dizer, eu não dependo de ninguém. Optei, tá certo, o ano passado, por não ter filhos, não é isso? Então, o que eu fizer morre comigo, tá certo? O título de conde morre comigo, porque só poderia ser passado para o meu filho, né? Como que é essa história do título de conde? De onde vem? Pode contar um pouquinho para gente? Pode, claro. Em 1948, o Papa Pio XII deu esse título para o meu pai, tá certo? Devido às obras beneméritas que ele fez aqui no Brasil. Então, meu pai, isso é chato contar, mas meu pai fez faculdades, fez escolas, fez creches, fez... Aliás, tem uma creche até hoje, chama-se Francisco Scarpa Filho, lá em Rio Claro. Mas, então, ele recebeu esse título é um título papal que passa de pai para filho, tá? E o filho sendo merecedor. Então, na época, meu pai era presidente da Cruz de Malta, quer dizer, foi até morrer, né? Presidente da Cruz de Malta, que é a parte da igreja que toma conta das finanças nos lugares. Legal. E me conta um pouquinho... a gente está falando, né, do título de conde, e você está falando sobre essas boas ações. Eu queria contar um pouquinho da minha experiência, né, dos dias que a gente passou trabalhando juntos. E a gente, né, foi muito legal, porque eu não conhecia o Chiquinho, eu fiquei ligando no celular dele insistentemente, né, várias vezes, até a hora que ele me atendeu. Eu falei, pô, o que você quer comigo, né? E eu convidei para fazer uma ação. E o que eu fiquei surpreso, porque às vezes você falando, falando, eu fiz o bem, e a gente tem, né, aqui algumas verdades que as pessoas colocam na cabeça, e eu quando falo de você, falo com muito carinho, você sabe que é verdade isso, porque a gente realmente conseguiu construir uma amizade, porque eu fiquei muito tocado como você trata as pessoas aí, né, como que... eu via assim, os bilhetes que ficam ali né, para os funcionários, o carinho que as pessoas que trabalham com você têm por você, né? E eu sei que você tem né, toda vez que você fala sobre ajudar, você fala, é feio falar isso, porque vocês falam um pouco, né, sobre ajuda, enfim, e aí eu acho que isso é de cada um. Mas eu queria deixar, né, isso registrado, que, pô, eu fiquei muito surpreso com como você né, porque tem a imagem do que a imprensa faz, né, e a campanha que a gente fez foi sobre isso, né, acho que isso foi o mais legal, e eu acho que a campanha só deu certo porque no final a gente descobriu, né, a gente também tinha essa imagem feita pela imprensa, e aí quando a gente entrou, que você abriu a casa pra gente, a gente ficou aí cavando buraco e, enfim, o que a gente fez. Eu vou colocar aqui um link, né, para quem não conhece a ação do enterro do Bentley, para as pessoas, né, assistirem. Mas, assim, eu queria deixar isso registrado, assim, sobre isso, que é muito bacana mesmo, né, e por isso que eu estou conversando com você. Mas eu vou voltar, né, também falar um pouco mais sobre cerveja.
Você falou de 8 marcas, né? Me conta um pouquinho mais para mim, assim, de como é que foi isso. Então, a primeira cerveja que... Não, 8 marcas, não, desculpa. 8 fábricas. 8 fábricas. Tá. Fábricas, É 8 a cerveja tinha a sodinha que falava, maçãzinha era a linha de refrigerantes, e tinha a cerveja clara também, que a campeã era a cerveja de Londrina, que era uma cerveja muito boa, chamava-se Cervejaria Londrina. Cervejaria Londrina. Entendeu? Que era uma cerveja muito... Aliás, uma das melhores cervejas que eu já tomei. Agora, com a voz, fica difícil. Não precisa, Não dá nem para comparar, porque não tem mais a Londrina, então acabou. Mas era uma cerveja clara. E aí o carro-chefe era a Caracu, que era Caracu. cerveja... Não, o Caracu, todo mundo acordava de manhã, tomava uma Caracu com um ovo de pato, com casca e tudo, um pouco de fermento, e alguns punham um pouco de açúcar. E daí era uma bomba para o dia inteiro. De onde vem? Você sabe de onde vem? Assim, eu ia te perguntar, você já tocou no assunto, de onde vem essa história da Caracu com ovo? Assim, você sabe me dizer? Assim, não sei, sinceramente, não sei. Se foi alguma coisa assim que as pessoas contavam, porque todo mundo fala isso, né? Meus avós sempre falam isso, da Caracu com ovo. Sinceramente, eu não sei, Júnior. Não sei mesmo. Foi eu fiquei curioso, falei, será que foi uma ação de marketing ou foi simplesmente uma coisa que as pessoas começaram a fazer? Não, acho que alguém inventou. Boa pergunta, eu vou lá pesquisar isso aí, porque acho que alguém que inventou esse troço aí, e daí todo mundo tomava, né? Todo mundo tomava. E ficou muito popular, né? Ficou um negócio absurdamente popular. Todo mundo falava disso. Conta um pouco mais. Eu acho que até hoje é a única cerveja que tem desse estilo, né? Aqui no Brasil. Eu acho que hoje tem... A cerveja das avós. Não, tem... É difícil. As pessoas fazem pouca... as pessoas fazem pouca cerveja escura, mesmo no mercado artesanal. Cervejas escuras mais leves, né? É muito comum no mercado artesanal as cervejas escuras mais pesadas e mais alcoólicas, que são muito boas também. Mas as cervejas escuras mais leves, ontem, coincidentemente, eu estava falando sobre isso com uma sommelier que faz carta de alguns restaurantes, e ela estava me contando sobre a dificuldade que ela tem de encontrar cervejas escuras, assim, um negócio meio complicado mesmo. Chiquinho, queria falar um pouquinho mais sobre a sua história. Então, você me disse que aos 15 anos, né, seu pai fala, agora você vai trabalhar. Vai trabalhar. Então, e como é que foi, assim, depois disso, assim, você foi estudar Direito, você se formou, né, a sua formação é essa, você é advogado. Com 15 anos, tá certo? Eu estava na faculdade da Escola São Luís, tá certo? E ia trabalhar na fiação e tecidos no Machado do Carmo. Depois, terminado... Para você ter uma ideia da educação que eu tive, Júnior, só para entender um pouquinho o contexto, tá certo? Tanto minhas duas irmãs, Fátima e Renata, como eu, nós tivemos uma educação muito rígida. Então, por exemplo, se a gente queria um refrigerante, a gente ia até a geladeira, tirava o refrigerante, na época era com tampinha, né? Tirava a tampinha, servia o refrigerante e colocava a garrafa no garrafeiro e colocava o copo em cima da pia. Quer dizer, não se chamava empregado. Entendeu? Então, era uma coisa super, hiper rígida. Pra você ter uma ideia, quando eu fiz 17 anos, meu pai era dono da maior agência Volkswagen do Brasil, porque ele era o melhor amigo do Schutzweng, que era o dono da Volkswagen, né? Aqui no Brasil. Meu pai me deu um Fusca usado, tá certo? De terceira mão, não era nem de segunda mão. E daí, outra história, mais ou menos, só dando continuidade, com 15 anos, um amigo meu, que é vivo, Otávio Plínio Botelho do Amaral, ele falou assim, escuta, Chiquinho, você tem um teatro ao lado, na Consolação, ao lado das lojas ilustres. Explica o teatro, porque meu pai era sócio do Paulo Machado de Carvalho, e quando se separaram, meu pai ficou com o teatro que ficava lá na Consolação, que é o teatro onde faziam os festivais da canção.
E aí meu pai mandou demolir o teatro e ficou como se diz, ficou um terreno vazio. Por que você não faz um estacionamento para as lojas de lustres, né? Eu disse, puxa, fiz o tal do estacionamento, só para resumir a história, e o estacionamento, antes de ir para o São Luís, eu pegava R$1, quando eu saía do São Luís, eu pegava outro R$1, quando eu voltava da fábrica de tecidos, eu pegava outro R$1. Então, eu pegava R$3, tá certo? R$3 por dia, que são R$90 por mês. Muito bem. Meu pai, certo, chega numa sexta-feira, pede para eu fazer ver uma fazenda lá em Rio Claro, diz assim, você vai, volta e esteja aqui na hora do jantar. Aí, cheguei na hora do jantar, sentei, obviamente não tinha ido no estacionamento, né? Meu pai falou para mim, meu pai nunca me deu parabéns, né? Ele sempre falou assim, você não fez mais nada do que sua obrigação. Essa frase que ele falou com 104 anos de idade, hein? Bom, daí, o que aconteceu? Ele chegou para mim e falou assim, olha, meus parabéns, a sua, como chama? O seu estacionamento está dando R$3 por mês, porque era dia 30, né? Aí eu virei para ele e disse, não, desculpe muito, mas está dando 90. Sabe o que ele fez na segunda-feira? Ele ligou para Adolfo Lindenberg e mandou construir um prédio em cima, que chama-se Park Lane, que existe até hoje, na Rua da Consolação. Então, ele não deixava eu ganhar dinheiro. Ele queria que eu trabalhasse nas companhias, e assim foi até a morte dele, com 104 anos. Como que é? Você falou que ele nunca te deu parabéns. Conta um pouquinho, qual que é a sua lembrança da relação tanto com ele quanto com a sua mãe? A sua mãe, a pronúncia do nome dela é Patsy? É Patsy McClellan Scarpa. Bom, tanto um como o outro eram pessoas muito duras, né? Então, tinham por exemplo, meu pai e minha mãe saíam toda noite para começar a conversa. Então, nunca se desgrudavam. Então, meu pai ia no dentista, minha mãe ia junto. Minha mãe ia no dentista, meu pai ia junto. Então, viveram uma vida invejável para qualquer casal. Eu nunca vi meu pai levantar a voz, nem com minha mãe, nem com ninguém. Ele nunca chamou, aqui em casa, naquela época, certo? Eram 25 empregados, hein? Quer dizer, então, e ele chegou e falou assim, o Antônio, ou qualquer coisa precisa. Ele pegava, tinha o botãozinho dele, apertava o botãozinho dele, e aí vinha quem viesse, né? Mas você nunca escutou ele levantar a voz. E ele nunca nos deu um beijo, por exemplo. Entendeu? Um abraço, um beijo. Então, era uma pessoa muito dura na questão de educação. E agora, obviamente, agradecemos, mas na época foi muito difícil para nós três, para a Fátima, a Renata e eu. Suas irmãs, né? A Fátima e a Renata. Mesmo com elas, ele tinha essa distância. Sim. A Renata, muito inteligentemente, né? Quando viu que o negócio estava preto aqui, com 17 anos, ela pegou e casou. Ela saiu de casa. Então, nossa, casou super cedo. Meu colega de escola. E aí casou, teve 3 filhos, né, etc. Então, ela conseguiu escapar. Agora, a Fátima, não, foi para um colégio interno na Inglaterra. E esse colégio interno na Inglaterra, a Fátima, ela viaja, ela conhece gente no mundo inteiro, mas no mundo inteiro. Por quê? Porque lá naquele colégio estudavam as melhores famílias do mundo inteiro. Então, assim, Arábia Saudita, ela conhece. África do Sul, ela conhece. Quer dizer, fora os outros países todos, né? Então, ela fala o dia inteiro, telefone com todo mundo, e ela teve o bom senso de manter essas amizades até hoje. Então, por exemplo, agora nós vamos passar o Réveillon nas Alagoas, uma praia, 120 quilômetros de praia, uma casa que vem um grupo de portugueses que são colegas de colégio da Fátima. Que legal. Então, é muito legal isso. E como que era? Desculpa te interromper. Não, quando vai para lá, ela vai para a comporta, vai para os lugares convidados, sempre. Que legal. E como é que foi? E como é que era a sua mãe nesse sentido? Ela era mais carinhosa ou ela também tinha Não. Minha mãe era muito mais, assim,
Eu chegava, imagine, eu namorava uma moça cujo pai era representante da Rolls-Royce aqui no Brasil. E essa moça, Mildred, chamava. E essa moça morreu de câncer, tá certo? E quando ela morreu, o pai, tá certo, chegou para mim e falou assim, olha, eu vou te dar uma Rolls-Royce de presente. Me deu uma Rolls-Royce que não tinha o motorista na frente, né? Aí eu fui até Petrópolis, né? Peguei a raia da Rolls-Royce, vim dirigindo, ela tem uma baita chuva, etc. Cheguei. Quando eu cheguei aqui, tá certo? A minha mãe falou assim, ó, pode botar o carro para fora. E colocou o carro na praça. Então, ela não admitia nada que fosse exagero, nada que fosse... enfim, ela era muito straight. E nessa, como é que era a sua relação com as suas irmãs? Ótima. Graças a Deus, sempre foi bem, até hoje. Nós nunca tivemos uma disputa, uma briga. Não, briga de criança sempre tem, né? Então, mas nunca tivemos briga assim, sem cair o dente, né? Sem quebrar... né? Briga de irmão normal, né? Briga de irmão. Mas legal, vocês não têm uma amizade, né? Você vai passar a Réveillon junto, é porque tem uma relação familiar bem legal, né? Que legal. Isso é sempre, super... Natal é na casa da Fátima, minha mãe faleceu, né? Uhum. Então, é na casa da Fátima, a família toda, etc. Você tem alguma lembrança dos seus avós? Você chegou a conhecê-los? Não. Conviveram ou não? Não, meu avô morreu justamente no dia que inaugurou a cervejaria, em 1943. Caramba. E minha avó, meu pai, muito inteligentemente, né, colocou minha avó como minha madrinha de batismo. Então, conclusão, a velha bateu as botas 2 anos depois, né? Então, eu fiquei sem madrinha. Sem madrinha. Então, em 2 anos você não tem lembrança... Não tem lembrança nenhuma. Nem lembro. Depois disso, como é que foi a sua... Né, você contou um pouco da sua adolescência e tudo mais. E como é que foi depois, né, a sua relação familiar aí quando você estava na vida adulta, assim? Que aí você acaba se tornando uma celebridade, né? Então, uma família de empresários, enfim, e aí tem uma... Né, eu acho que, assim, as pessoas conheciam seus pais no meio, mas você acaba se tornando uma pessoa super conhecida nacionalmente, enfim, por várias coisas, inclusive por polêmicas, né? E como é que foi isso, assim? Como é que foi a sua vida adulta? Conta um pouquinho, assim, do que parte você levava a sério e que parte que era uma diversão para você. Eu sempre as coisas que eu fiz sempre foram, por exemplo, jornalistas que fazem uma pergunta que não é interessante e eu devolvo a bola, entendeu? Então, existem muitas histórias que eles ficam contando em mim, mas, na realidade, foram os jornalistas que deram a bola e eu chutei e aí vai, entendeu? Então, aí, Júnior, nós vamos longe, porque tem muitas histórias, né? Não, vamos contar uma só. Vamos contar uma só. Conta uma que eu acho que explica, né, muito de você para as pessoas, de coisas que falam de você e que, na verdade, foi isso que você falou. Me cita uma, só para eu... Uma que as pessoas falam muito é a princesa. Pode falar sobre isso? Pode, claro, mas isso é muito antigo, né? Tá sim, certo? Sim. Então, não, mas então vamos falar de outra. Vamos falar de uma que você queira. Pode falar, não tem problema nenhum. Inclusive, tem na internet isso aí. Sim, sim. Então, o que aconteceu? A gente passava todo o verão lá em Monte Carlo, quando criança. Então, nós éramos amigos da família lá, principesca lá de Mônaco. Então, meu pai era amigo do Renier, minha mãe era amiga da princesa Grace, e a Fátima era a melhor amiga da Caroline, e por aí vai, né? Eu com a Albert. E daí, no Carnaval no Rio de Janeiro, antigamente você fazia entrevista e depois cortava. Então, você cortava e juntava tudo nos troços, nos cassetes desse tamanho assim. Sim. E tava uma tique. Isso, exatamente. E daí estava o colunista social mais conhecido do Brasil, que era Ibrahim Suede, escrevia para O Globo.
e ele estava fazendo entrevista com as pessoas. Aí, naquela brincadeira, e porre para aqui, porre para lá, todo mundo conhecido, né? Ele chegou para mim e falou assim: escuta, Chiquinho, quais são as pessoas, quais foram as mulheres famosas que você saiu? Ora, eu naquela época já não era burro, né? Então eu falei assim: eu não vou falar com quem eu saía, porque nenhuma mulher vai querer sair comigo depois. E aí eu cheguei para ele e comecei a falar Greta Garbo, Marilyn Monroe, sabe, pessoas que já se foram ou eram inatingíveis, né? Eu fui falando, falando, e o Cito Mendes Caldeira, tá? Chegou e fala Carolina de Mônaco. Por quê? Porque o Cito era amigo dela, assim como eu era. E eu, burro, né? Falei assim, Carolina de Mônaco. Acabou. Aí, e na sequência, ele perguntou alguma coisa, tá certo? Que ele inseriu, que chama, mas ela não era virgem, coisa parecida com isso, que eu não escutei, entendeu? Aí eu respondendo uma outra pergunta, eu falei assim, isso é sua opinião. Bom, conclusão final, Mônaco estava falido. E eles tinham advogados em todos os países do mundo, tá certo? Para acionar as pessoas que falavam alguma coisa da família. Então, o grupo de advogados, que hoje são muito amigos meus, entrou com a ação pedindo 50 milhões de dólares. Para você ter uma ideia, 50 milhões de dólares em 1970 são mais ou menos 5 bilhões de dólares hoje, né? Então, era um negócio... Então, saiu em tudo que é jornal no mundo inteiro. Aí, quando chegou na hora do vamos ver, o meu pai ligou para o René e falou, escuta, o René nem sabia disso. Aliás, eles nem sabiam da história, né? Aí ligaram para cá, eu falei com os advogados, que se tornaram meus amigos, pedi as desculpas que se fizessem necessárias, né? E o assunto foi encerrado. E como é que era, assim, a curiosidade que eu tenho, assim, como é que era a reação dos seus pais numa dessa, assim? O que eles te falavam? Não falavam nada. Não falavam nada. Não tinha isso. Teve histórias, assim, fantásticas, né? Tiveram histórias fantásticas. Então, e eles filhos lá. Eu tive um casamento que eles não foram. Eles foram na última hora. Então, a menina colocou telão na Avenida Brasil, 2 telões na Avenida Brasil, que eu casei na Nossa Senhora do Brasil, né? A primeira mulher. E aí puseram telão na Avenida Brasil. Meu pai falou, eu não vou. Aí o tio dela, que era o Boni, da Globo, né? Falou assim, não faça isso, meu filho, não casa com a minha sobrinha. O pai dela, o Guga, que é o que fez o Fantástico, né? Guga de Oliveira, não casa, não faça essa bobagem. Então, todo mundo contra, né? Daí eu fui firme, assim, agora que eu vou me casar. E meus pais apareceram na última hora, quando eu já estava no altar. Caramba! Entendeu? Então foi meio atrapalhado. Aí a festa de casamento, por exemplo, quem deu foi o Zé Vitor Oliva e o Manuelzinho Tavares, da Três Fazendas, né? E que são meus amigos até hoje. Então, criou o Camarote Brahma, né? Que fez. Não, o Camarote Brahma é uma coisa interessante. Se eu puder contar. Claro, por favor. Lá no prédio, tá certo, no Rio, tinha o estacionamento dos caminhões. Tá? E um belo dia o prefeito pediu para falar comigo e perguntou, falei, escuta, vamos fazer o seguinte, eu quero trocar o estacionamento dos caminhões na semana de carnaval por 10 suítes, né? Da escola de samba, essas primeiras 10 aqui. E vocês podem usar o prédio para se trocar, fazer qualquer coisa. Mas o prédio também... Só te explica um pouco. O prédio é o prédio dentro da Marquês de Sapucaí, é isso? Dentro da Marquês de Sapucaí, que é o prédio da Brahma, né? E daí, o Zé Vitor sempre comigo, né? O Zé Vitor trabalhava lá no edifício Scarpa, né? Meu lado, aliás, né? E aí, uma campanha muito bem feita pelo Eduardo Fischer e pelo Roberto Justo, imagina, eles que fizeram a cerveja número 1. Então, virou camarote, a Brahma virou número 1, né?
e o camarote virou número 1. Aí foi indo, aí um belo dia, e era assim, cabiam 900 pessoas no primeiro dia, 900 no segundo, 900 no terceiro, mas era 900, não era 901, entendeu? Então, sempre dava problema, porque chegava em janeiro, a artista X fala assim, eu quero levar minha mãe, minha avó, minha tia, etc. E aí não podia, porque o Corpo de Bombeiros falou assim, se tiver uma pessoa a mais, a gente fecha o camarote. Era bem claro, tinha bombeiro que não acabava mais, né? Fazia a contagem das pessoas que tinham lá dentro. E que ano que foi o primeiro, você lembra? Que ano o primeiro. Foi? Não, mas que ano que foi isso? Ele vai fazer uns 30 anos já. E tinha esses problemas, então a gente acabou brigando, o Vitor e eu, principalmente o Vitor, né? Com metade do Brasil. Então, ele falou assim, quer saber uma coisa? Eu vou fazer o camarote número 1. E ele pegou, fez sozinho o camarote número 1. É claro que por trás tem a Brahma e os patrocinadores, né? E em vez de colocar artista, ele colocou modelos bonitas, que dava na mesma. Entendeu? Então, tinha assim, no primeiro dia do camarote número 1 dele, né? Tinha assim, 20 modelos, uma mais bonita que a outra, que faziam mais sucesso que as artistas. Entendeu? Então, aí continua, e continua até hoje. Tanto é que já estão vendendo ingresso para o carnaval lá no Rio de Janeiro, no camarote número 1. Sim, é impressionante mesmo. Um negócio que pegou, né? E que ficou, já foi, voltou. Enfim, mas é muito impressionante, porque é super exclusivo, né? É um lance de... que é uma coisa que não tem preço, né? Então, as pessoas só vão quem... Eu não sei se eles vendem, ou se em algum momento venderam, mas na época grande parte... mas na época da Brahma, tá certo? Eram convidados. Convidados, então, né? Tá certo? Eram 2.700 pessoas em cada carnaval convidados. 2.700 não, porque tinha gente que era convidado para os 2 dias, para os 3 dias e tal. Agora, hoje não, hoje é pago, tá certo? Evidentemente, existem os convidados que são amigos do Vitor, né, esse pessoal todo, mas... Mas é pago hoje, pago hoje. Legal. Eu fui... e vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Eu cuidava da comunicação de Brahma, né? Eu trabalhava numa agência chamada África e, pô, eu era estagiário e tive a felicidade de ir uma vez nesse camarote. Depois fui algumas outras como acompanhante, porque a minha esposa trabalhou para eles também. Mas era um negócio impressionante, assim. Até a gente se encontrou uma vez, eu não sei se você lembra, na saída sei lá, uns 5 anos atrás, porque a minha esposa trabalhava para eles. E eu lembro. A gente estava na saída ali para... Isso. Hoje, Então é isso. Então, essa foi a história. Não, muito legal. Chiquinho, tem mais alguma coisa que você queira contar? Algum assunto que eu não tenha abordado? Tem uma coisa que eu quero te perguntar, que é uma coisa que a gente está discutindo bastante. A gente aqui, né, como a gente é uma cervejaria que fala sobre avós, né, sobre as avós, a gente tem estudado bastante o tema de como que as pessoas acima dos 60 anos estão envelhecendo no Brasil, né? Das dificuldades, né? Das dificuldades por conta de como é a aposentadoria, de como o mercado de trabalho, né, enxerga essas pessoas. Queria saber sua visão sobre isso, se você tem saber sua opinião, né? E se você tem alguma coisa sobre isso que você faz, enfim, com as suas empresas. Não, se a pessoa for inteligente, for capaz e for trabalhadora, ela fica eterna. Então, ela se aposenta e continua trabalhando. Então, não tem esse negócio de não, acima de 60, acima de 60. Eu tenho gente de 85 anos, o Gustavo, por exemplo. Tem 85 anos, trabalha comigo. Todo dia ele entra no edifício Scarpa às 7 horas da manhã e sai às 6 horas da tarde. Entendeu? Eu falo assim, Gustavo, não precisa entrar de manhã, pode entrar à tarde. Não, ele faz questão. Então, desde que seja capaz, desde que queira trabalhar, tá certo? Não existe idade. Agora, não adianta pegar um cara de 30 anos
Aí o cara, não posso ir porque eu vou para Maresias, entendeu? Não posso ir porque eu vou sair com minha namorada. Não, sabendo trabalhar, tendo afinco nas coisas que faz, entendeu? Não existe idade para isso. Eu estava no mudo. Legal. Bom, acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você queira falar antes da gente terminar? Tem, que eu estou à sua disposição para a gente fazer outra entrevista dessas, tá Legal. certo? Para eu contar mais histórias para você. E para a gente enterrar, gente enterrar o Bentley de novo, você topa ou não? Top, não, isso que eu ia falar. Mais uma vez, parabéns, tá certo? Pela propaganda, que realmente foi um sucesso mundial. Hoje não, a semana passada eu recebi de Madrid, tá dando os parabéns, que lá está passando em espanhol, entendeu? Uhum. Então, eles traduziram, está no mundo inteiro. Bom, você deve saber melhor que eu, né? Eles traduziram para o mundo inteiro, então, todo mundo, de uma maneira ou outra, viu essa e elogia, claro, obviamente, o produtor, que é você, né? Não, eu produzi, né? A ideia não foi minha, a ideia foi do pessoal da criação. Eu só fui muito, muito chato e muito insistente com você e deu tudo certo. Não, esse foi meu mérito, te ligar 63 vezes, até um número desconhecido, e foi super legal. Mas sim, é uma coisa... não sei se você já chegou a ver quando você digita o seu nome na Wikipedia e fala sobre a campanha, assim, é muito interessante. Não vi. Muito bem. Mas é isso. Chiquinho, obrigado. Dizer que eu estou à sua disposição para quando você quiser fazer outra entrevista. Muito obrigado, brigadão mesmo. Desculpa aí tomar o seu tempo. Meu tempo é todo seu, Júnior. E obrigado por você dividir um pouquinho da sua história com a gente. E é isso. Eu vou só fazer o fechamento aqui. Saúde. Obrigado para quem escutou até aqui. Esse foi mais um de Papo com a Véia, começando aí a 3ª temporada. E foi muito bacana, né? Para vocês saberem também um pouquinho de história, não só sobre cerveja artesanal, mas, como é que é a história, né? Várias coisas nem eu sabia, né? Eu estudei um pouquinho antes de falar com ele, mas, né, dele contar aí como que foram as negociações, né? De duas marcas que são grandiosas, né? E, inclusive, a marca mais vendida, né, do Brasil hoje, que é a Skol. Então, dividindo um pouquinho dessa história aí com vocês. Obrigado para quem escutou até aqui. Saúde e até a próxima. Júnior, era hoje para gravar? Eu esqueci, filho. Eu não lembrei. Esse podcast foi apresentado por Júnior Botura, neto da Avó Maria e fundador da Cerveja Voz, com a participação especial do Chiquinho Scarpa. Produzido e editado por RP Podcasts. Não esqueça de seguir a Cerveja Voz nas redes sociais, @Cerveja Voz no Instagram, /Cerveja Voz no Facebook, De Papo com a Véia no Spotify e Cerveja a Voz no YouTube. Se você gostou desse episódio e acha que tenha algum convidado interessante que possa participar também, mande pra gente nas nossas redes sociais que a gente tenta entrar em contato com eles. Se você conhece alguém que você acredita que também vai gostar desse programa, indique a gente pra ele. E se você quiser comprar qualquer um dos nossos produtos, entre em avozencasa.com.br. Muito obrigado por ter assistido ou ouvido esse episódio até o final. Saúde e até a próxima!